Então vamos lá. Tudo bem com Tudo você? bem, e você? Olá, pessoal. Bem. Boa tarde. Pessoal, muito bem-vindos. Vou falar para você que a gente vai começar a partir de hoje, trazendo uma proposta diferente, uma série de lives, toda terça e toda quinta, com este mesmo tema que nós vamos começar a chacoalhar a turma, né, Roberta? É isso aí. Tem muito. Vamos começar por todo mundo para pensar. E para a gente começar, eu gostaria de falar para vocês que nós vamos estar discutindo nessas 2 ou 3 semanas o futuro do radiodiagnóstico. Qual que são as tendências para os próximos 10 anos? Mas eu estou aqui com a Roberta, que assim, eu adoro de coração, vocês sabem, né? Porque quando vocês veem eu vou fazer alguma coisa, eu sempre vou, Roberta, trago Ai, ela aqui. E vou começar agradecendo demais você estar aqui e queria que você me contasse um pouquinho da sua história. Qual foi a sua percepção do radiodiagnóstico no passado e os desafios quando você começou lá atrás, na Odonto? olha, eu posso dizer que as coisas, primeiramente, obrigada pelo convite. É sempre um prazer fazer parte dos seus cursos, dos seus treinamentos. A gente sempre fica junto, né, nos congressos, já fizemos cursos juntas e é sempre muito bom, né? A gente aprende muito, né? E discute muito a radiologia. Então é um prazer muito grande. Obrigada pelo convite. Eu posso dizer que eu fiz parte da radiologia raiz, né? Que a gente brinca que tem a radiologia raiz, a radiologia que brinca hoje a Nutella, né? Que é uma radiologia um pouco mais um pouco não, né? Bem mais tecnológica, né? Então, assim, quando eu, na época de faculdade, né? Que foi em 2004, 2007, né? Então não tinha nada digital, era tudo analógico. Então, a gente fazia parte ali da câmara escura, fazia parte dos tanques, e revelação, fixador. Então, tanto que a parte teórica naquela época, na época das provas, tinha muito essa parte, né? Qual a função do revelador, do fixador, da água, quanto tempo, né? Temperatura, tempo. E hoje, se for ver a radiologia que aprendem hoje, isso é pouco importante, né? A gente tem muito mais a parte digital. Então, Quanta roupa manchada! nossa, aí tinha, né, a fórmula como você tira o fixador ali do jaleco. E então, assim, ou o aluno odiava ou o aluno adorava a radiologia, né? E era praticamente 1 ano e meio a 2 anos de radiologia, né? Era radiologia, estomatologia. Exato, Sabrina. Quanto tempo para revelar um raio-x? E o aluno tinha aquela coisa assim, clínica de endo, eu me lembro, que é aquela pressa, né? Para você ver se deu certo, se chegou até o conduto, se não chegou. E aí revelava Isolamento absoluto, e tira e põe. isso, exatamente. Loucura. Era uma coisa assim. E aí o aluno revelava muito rápido, deixava no fixador, aí aquela radiografia que ficava pouco fixada, ficava manchada, aí você tinha que colocar ela ali no. Como é que chamava? Eram uns envelopes transparentes de plástico, né? Cartela. Eu lembro que os alunos se confundiam, porque às vezes era. Tanto que na minha época, não sei vocês, era todo paciente que chegava, a gente tinha que fazer periapicar a boca toda. Uhum. Panorâmica e periapicar a boca toda. Era uma coisa que fazia parte. Então, o paciente chegava, ia fazer avaliação, fazia periapicar a boca toda, revelava tudo. Às vezes caía o raio-x no tanque, ia uma lá, colocava o dedo que caía, o molar. Enfim, aí às vezes tinha que repetir. Então, assim, quem passou por isso sabe como era bem mais complexo, né? Bem Aí mais as trabalhoso. fofocas nas câmeras escuras. É isso aí. Isso não enxergava nada, né? Então, mas foi muito bom, foi uma experiência muito boa, principalmente quando você vê como era e o quanto evoluiu. Então, quando eu fiz o Centrinho, o USP aqui, a residência, que são 2 anos de residência, foi uma experiência maravilhosa, foi muito legal mesmo. Era bem trabalhoso, era 20 ou 24 horas semanais, então a gente ficava tanto na parte técnica quanto na parte de laudos. E na parte técnica também era tudo analógico, né? A teleradiografia, a PAN, as periapicais. E quando eu estava, acho que quase saindo no último semestre, chegou
no centrinho um raio-x digital que era da Kodak na época. E foi assim, todo mundo ficou encantado, porque falava, nossa, você não precisa revelar, você já consegue trabalhar brilho e contraste, você faz o raio-x, já aparece imediatamente no computador, e aquilo pra gente era uma novidade muito boa. E aí, depois disso, né, começou... Eu acho que até você falou como seria o futuro daqui 10 anos. Eu acho que 10 anos é muito tempo. Tá muito rápido, a tecnologia tá voando, né? Vamos dizer assim. E aí, depois disso, vieram outros equipamentos, aí de outras marcas, né? As feiras comerciais começaram a trazer o digital. E também a Periapical digital, que também foi espetacular, né? Quando chegou. Nossa, sensacional. E eu consegui vivenciar todas essas tecnologias, graças a Deus. Então, foi muito bom. E até mesmo a maneira de estudos hoje está muito diferente, né? Hoje, muitas faculdades não têm mais o cadáver, né? É mais um manequim. Você tem os tablets ali, alguns fazem... Eu vi vários vídeos, algumas tecnologias de outros países aí para estudar anatomia. É como se fosse um cadáver ali, você vai aproximando e você vai É uma vendo mesa ossos. digital, né? É estilo do em vivo, né? Estilo do modelo do em vivo, da mesa em si, né? Isso, e assim, espetacular. Mas eu acho também que tem um lado bom e o lado não tão bom. Porque assim, você estudar no cadáver é muito interessante. Porque você tá vendo ali, né? Eu sei, claro, tem o formol, tem toda aquela coisa que, né, é desagradável. E, queira ou não, é um indigente que tá ali. Normalmente, na minha época, pegava-se os indigentes tal, e a faculdade acabava, né, trazendo eles. E com o tempo as peças também foram ficando bem assim destruídas, algumas peças você não conseguia ver direito as estruturas anatômicas, mas as peças que estavam boas, eu acho que era uma maneira espetacular de aprender, porque você está vendo ali, né, o coração, você está 3D, vendo a... né? Você pega o 3D. Exatamente, porque assim, os manequins hoje, eles são mais fáceis, porém eles não são a realidade ali, né? Porque você vai Uhum. olhar o nervo trigêmeo, ele vai estar colorido, entendeu? É diferente de você ver ali na prática, né? Então, eu acho que tem o seu lado bom, e hoje, na verdade, tem vários cursos, né, que eles fazem em cadáveres mesmo, e acho que o pessoal de BH ali, como é que ele chama? Felipe Jagger, pessoal que dá essa parte de anatomia, que eles são bucomaxila, é espetacular, assim. Então, o aluno, ele faz a parte prática em peças, realmente, peças anatômicas, faz a cirurgia nessas peças. Então, assim, trabalho espetacular. Eu acho que isso faz parte do ensino e eu acho que tem que continuar fazendo. Eu acho que essa parte de tablet, de computadores, de tela, não substitui você aprender realmente no cadáver ali mesmo, né? Na peça fresca. Não sei a E opinião o de que você. melhorou e o que piorou hoje? Aí a gente trazendo só para hoje, o presente. Eu acho, vamos pensar em relação a ensino, né? Em aprendizado, eu acho que hoje o aluno que está entrando para a radiologia tem a parte ruim e a parte boa. Eles ficam muito preocupados não, muito ansiosos em aprender, principalmente a parte de fluxo digital. É muito assim, eu quero aprender a fazer planejamento, eu quero aprender a mexer no software, eu quero fazer tomografia, já quer entrar na especialidade já fazendo tomografia, porque ouviu dizer que dá mais dinheiro, que a imagem 2D. E o que acontece? O foco hoje, eu acho que a geração hoje, que é uma geração mais acelerada, que quer a coisa mais mastigada, que quer o resumo, que quer aprender de uma maneira muito mais resumida, eles querem chegar no final mais rápido, né? Eles querem chegar naquele objetivo. Então, a radiologia não é fluxo digital. O fluxo digital faz parte da radiologia, mas é Uhum. importante. O mais importante é o diagnóstico. O diagnóstico é a base. Então, o aluno ele tem que aprender a base, ele tem que aprender muita anatomia, ele tem que aprender muito diagnóstico, ele tem que saber patologias, ele tem que saber lesões, cistos, tumores, tudo isso.
faz parte e eu acho que é a base mais importante. Aí depois você vai aliar a tecnologia a tudo isso, ao seu conhecimento. Então você vai usar todo... Claro que hoje, com o planejamento digital, com o fluxo digital, que as pessoas podem ter um prognóstico daquele tratamento muito melhor do que se tinha antes, né? Hoje a gente não pode falar implante sem planejamento digital. Não dá para você falar, eu vou fazer o meu implante com uma panorâmica só. Eu acho que nesse caso o dentista está muito desatualizado, Não né? cabe mais isso, né? Não cabe mais. É a mesma coisa a questão de endo, a gente está vendo muito aí. A gente não sofra. Você tem com a tomografia ali as informações que ela consegue te dar, vai diminuir bastante o tempo cirúrgico, o planejamento dele, o resultado. Você tem como ver isso melhor, né? E os artigos mostram, né, Jendo, que na verdade o ideal é que seja indicado tomo para todos os casos. Até para falar, incisivo é mais tranquilo fazer. Não, mas você pode ter ali canal acessório, você pode ter uma variação anatômica que será importante na hora que você estiver instrumentando ali o canal. Então, vale a pena, né? O benefício é muito maior, né? Do que o malefício. Com Com certeza. certeza. Então, por exemplo, como eu estava falando do implante, né? Hoje não dá para você pensar mais nisso, porque às vezes tem uns dentistas mais antigos que falam, não, eu estou acostumado, eu sempre planejei em panorâmica, não vai ser agora que eu vou fazer tomografia. Mas não é isso, eu acho que o dentista ele tem que acompanhar a tecnologia, ele tem que acompanhar os avanços, porque o benefício vai ser dele e principalmente Do do paciente. paciente. Porque Com certeza. for fazer, eu vou fazer um implante, por exemplo, no 46. Eu tô vendo o canal mandibular, mas a gente sabe que na panorâmica tem muita distorção. Na panorâmica, a gente não sabe se o canal mandibular ele tá passando por vestibular, se ele tá passando por lingual, que aquela imagem que a gente tá vendo, ela não é real, pode estar mais Se para não tem cima. uma ramificação, que Exato. hoje a gente vê muito, porque com a tomografia a gente está vendo muito mais variações anatômicas, porque a gente está ali vendo, né? Exato, canal retromolar ali, então você vai fazer um terceiro molar. Muitas vezes está aquela, né, a ramificação que aparece ali atrás na região posterior aqui, aquele canal retromolar. Se você fizer uma incisão, pode ter um sangramento imenso e você não está sabendo de onde é, porque você não Não tá solicitou vendo. a tomografia. Então, assim, não é só também sobre o canal mandibular. Então, eu citei o exemplo na região de 46. Tem a região de glândula também ali, Uhum. mandibular, que muitas vezes a anatomia ali daquele rebordo, ela faz aquele, sabe quando ela faz Aquela curva. aquela curva? Então, às vezes, você vai colocar o implante lá, já vi casos que o implante estava dentro da glândula. Então, para que você vai arriscar e falar, eu tenho segurança para fazer, se você pode solicitar uma tomografia? E muitas vezes você pode usar o guia. Então, você tem muita previsibilidade do seu tratamento. Então, você vai fazer um planejamento virtual, você vai solicitar uma tomografia. Aí você pode fazer um guia, então você vai colocar exatamente o implante aonde ele deve ficar, onde é a melhor posição para ele ficar. Aí você confecciona um guia. Então, esse fluxo digital é muito bom, ele é maravilhoso. Aí você vai colocar o guia em posição e o implante vai entrar exatamente onde você planejou. Então, você vai ter segurança, previsibilidade. E isso, a tecnologia foi maravilhosa, né? Antigamente, a gente fazia o traçado na panorâmica Nossa. para ter uma ideia. Não é? Ô, Roberta, voltando um pouquinho, tem um outro aspecto também que eu acho interessante a gente abordar, que na época que eu fiz também foram 2 anos de radiologia, mas a gente tinha que fazer a periapical boca toda do paciente, alguns casos inclusive a oclusal e interproximal. A gente tinha que sentar e planejar inteirinho tudo que tinha que ser feito na boca do paciente, para só depois sentar com o paciente, conversar com o paciente e começar a fazer. Isso ainda é assim ou a percepção que eu tenho é errada de que isso não existe mais muito? Essas fases de planejamento, porque a hora que a gente pega o exame, a gente bate o olho na imagem e fala, gente, será que isso aqui realmente foi planejado? É. Eu acho que é o que eu falo para você também dessa geração de dentistas e de essa pressa, né, de você fazer as coisas
muito rápidas, né? Sem um planejamento adequado. Então, assim, claro, nessa época que a gente fazia perepicar a boca toda, e hoje, graças a Deus, mudou, não tem necessidade de a gente fazer em todos os casos, a gente sabe disso. E, na verdade, a panorâmica mudou muito, né? A panorâmica antigamente não era tão nítida, né? Então, por Uhum. isso que a gente Sim. radiografia periapical para a gente conseguir ver detalhes, né? Não tinha tomografia bem. Então, as coisas evoluíram muito. Então, hoje a gente sabe que a gente só vai solicitar uma periapical a boca toda se realmente tiver uma indicação. Isso é importante, essa consciência de você não sair pedindo exames sem uma justificativa. Isso a gente sabe, isso tem mudado, graças a Deus, né? Para melhor. Mas é isso, eu acho que o planejamento é bem o que você falou mesmo. Eu acho que antes tinha um cuidado maior de você avaliar todos os exames, aí você senta com o paciente, você faz um planejamento. Era muito mais voltado, talvez, antes para o paciente e não para vendas, vamos dizer assim, né? Eu acho que a coisa não pode ir muito para o comercial, de você, não, eu quero vender tratamento. E às vezes você. Quantas vezes eu já recebi, planejamento de implante na região de 26, 27, aí o dente está íntegro. Você fala, não, mas peraí, não estou entendendo o que está acontecendo, por que ele quer colocar implante ali? Então, assim, tem muita heterogeneia, não preciso nem citar, né? Tem muito colega antiético que faz para o seu benefício, já quer tirar o dente, não faz nem canal, já quer colocar implante. Então, isso tem profissionais e profissionais, né? Isso em todas as áreas, infelizmente. Mas eu acho assim que o dentista, primeiro ele tem que saber por que ele está pedindo aquele exame. Então também não adianta ele falar assim, eu vou pedir tomografia porque está em alta a tomografia e eu vou sair pedindo tomografia, não sabe nem interpretar a tomografia. Não sabe nem. Não, e o pior, ele não sabe por que ele está pedindo, porque às vezes chega casos aqui que a gente vê que a tomografia foi pedir tomografia da maxila inteira para avaliar todos os dentes. Aí eu já paro e falo assim, opa, mas não é a função da tomografia. Então, aí você vê que tem aquela história, não sabe muito por que ela vai pedir. Ah, não, mas assim já me avalia todos os dentes. Não, a gente pede nitidez e a gente pede o foco. Qual que é o foco? Né? Isso daí a solicitação é uma coisa que eu acho que a gente tem que trabalhar muito, 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 bater muito, né? Outro dia, não faz muito tempo, ela me questionou, ela falou, você nem colocou que tinha uma cárie, não sei o que lá, eu queria ver cárie, cheio de artefatos. Eu falei, não coloquei mesmo, porque eu não consigo fazer o diagnóstico de cárie, principalmente no paciente que você me mandou, que tem uma série de artefatos. Como é que eu vou falar, tem uma cárie na mesial do 26, se ela não tiver evidente? Isso, a interproximal e o exame clínico, tranquilamente, vai matar a minha pergunta. Não é a tomografia, não é o melhor exame. Eu expliquei, falei, não é a tomografia que vai te definir ali. Você tem que, claro que dependendo do equipamento, da resolução, se não tiver muito artefato, se a cárie for muito evidente, óbvio que a gente consegue fazer o diagnóstico. Mas não é o exame mais indicado para isso, né? para esse caso. Sabe. Exato. Com certeza. Ô, Roberta, vamos lá. Mas nós estamos aqui. Antes de eu fazer a pergunta, deixa eu até ver o que colocou. Sabrina, doutora Elza, e quando chega para fazer tomo, dizendo que está na terceira sessão de canal, quando a gente abre... Não tem? Eu acho deve ser não tem. Não vê nada, né? Não tem tratamento de canal. Eu acho que nesse caso, não é só esse, viu, Sabrina? São vários que a gente vê realmente essas informações meia trancadas. Aparece sim casos que foi pedido tomografia, que o paciente já fez tratamento de canal há 2, 3 anos e não tem nenhuma imagem de material hiperdenso no canal. Isso também acontece e a gente tem que descrever, né, Roberta? Porque afinal de contas não tem nenhum material lá dentro, não tem como a gente... E um grande benefício, né, da tecnologia, da tomografia, foi o canal MV2, né? Que hoje a gente sabe que a porcentagem da presença dele é muito grande. Então, raiz extra, canal extra, né? No inferior a gente vê muito. Meu mesmo, eu apareceu uma raiz extra no dente 46. É tristeza, mas acontece também, né? Deixa eu perguntar uma outra coisa. Então, nós estamos caminhando, a gente está numa situação onde eu vejo que tem bastante insegurança,
de uma maneira geral, mas o que a gente pode começar a fazer hoje para a gente construir um futuro diferente, de um radiodiagnóstico diferente que nós estamos pensando daqui a 10 anos? Eu acho que tem que aumentar, né? Procurar aumentar essa comunicação radiologista-dentista. Eu acho que é uma coisa que tem que... Não pode ser uma coisa um aqui, o outro ali. Eu acho que são áreas que se complementam, que precisam, né, uma da outra. E eu acho que o indicador ali, né, falando em radiologia, né, e dentista, o indicador ali, ele tem que estar bem treinado, ele tem que estar... Então, assim, não vai ser a radiologia que vai resolver, que vai fechar o diagnóstico. Na verdade, os dois têm que se ajudar ali, né? Então, o indicador que ele estiver fazendo, eu tenho uma solicitação, é legal ele falar com o radiologista, é legal ele trocar uma ideia, falar, eu tô com uma dificuldade assim, assim, assim. Eu acho que isso, os dois vão aprendendo muito, né? Eu acho que o dentista, ele precisa se atualizar, ele precisa treinar, ele precisa ser treinado, e isso pode ser feito pela clínica de radiologia, por exemplo. Ele precisa saber manipular a tomografia dele. Né? Essa semana ainda a gente vai fazer um treinamento com os dentistas aqui em Bauru, para eles aprenderem a manipular o software de visualização. E isso é uma dificuldade muito grande, eles criam um bloqueio ali. Eu quero o template. Aí você fala, tá, mas vamos manipular essa tomografia. O template é só um resumo dos cortes que são importantes ali. Então, o dentista, ele precisa saber manipular um viewer básico, né? Ele precisa se aprofundar mais. A gente está falando em tomografia, mas tem inúmeras tecnologias aí, né? Então, até mesmo, vamos falar de ortodontista. O ortodontista saber manipular o viewer do modelinho, né? O modelo que foi escaneado. Do scanner, com certeza. É ele começar a pensar tridimensional, porque a gente sempre comenta assim, né? E eu vou de novo dar o exemplo da endo, porque isso é uma coisa que é muito forte para todo mundo entender. Quando a gente vai avaliar, e eu era endodontista, né? Quando a gente vai avaliar, a gente olha o dente tridimensionalmente, e a gente está vendo de coroa para a raiz, numa posição axial, né? Que é o que a gente está ali, o olho identifica as entradas de canal. Quando você faz e vai para a tomografia, você vai ter essa mesma imagem, né? E você corre os cortes axiais, você consegue imaginar e ver para onde está indo a saída foraminal dessa raiz, se tem canal lateral, você consegue ter toda essa visão. Então, você traz a sua visão tridimensional que você está vendo aqui fora, lá dentro você consegue ver todo esse trajeto. Então, isso é uma coisa que deve ser treinada. E o modelo é a mesma coisa, né? Você faz o modelo, você roda ele, você vê tudo, você faz todos os movimentos, né? E quando a gente fala com ortodontista, eles falam, mas eu gosto do modelo de gesso, eu gosto daquela né, do físico ali. Mas hoje, aqueles que não conseguem, que gostam de mostrar para o paciente, ou que não, muitas vezes eles pedem porque eles não sabem manipular o viewer do modelo, né, que foi escaneado. Então, como ele tem essa dificuldade, ele fala, não, me dá o físico que é mais fácil, né? E a gente hoje pode imprimir na impressora 3D. Então, não precisa mais de gesso. A gente ainda imprime na nossa clínica, a gente tem a impressora 3D. Então, é um modelinho mais leve, muito mais higiênico, muito mais... Enfim, então, assim, as tecnologias estão, assim, numa ascensão muito grande, só traz benefícios, né? Sem dúvida nenhuma. Teve o Jefferson que perguntou... Eu puxei aqui. Roberta, explica melhor a relação de iatrogenia com o dentista se preocupar com vendas. Qual a relação? Sim, o que eu quis dizer, né, que eu falei meio rapidamente, é que é complicado, porque assim, existem muitas franquias, muitas clínicas, é o que eu falei, vai muito de profissional para profissional, que eles estão preocupados em fechar tratamento, né, em fechar vendas. E tem que tomar muito cuidado com quem está fazendo essa avaliação, né? Se essa avaliação realmente ela está sendo bem ética, de você falar, olha, você realmente precisa de um implante, você realmente precisa de tratar esse canal. Porque você imagina o paciente que ele chega lá querendo colocar aparelho ortodôntico, e aí você, não, eu tenho que fechar X aparelhos por mês, porque tem metas, é uma empresa. Meta, isso. Isso é indiscutível. Mas precisa ver a ética dessa empresa. Então, não adianta
o paciente chega lá com doença periodontal, com cárie, e você fala, então vamos colocar seu aparelho, vamos colar? Você paga a sua documentação, você paga o seu aparelho. Só que, na verdade, o que eu falei de iatrogenia, poxa, você tem que tratar primeiro a saúde periodontal do paciente, para depois você colocar aparelho nele. Então, são etapas. Então, assim, quem fecha essa avaliação tem que ser um dentista, tem que ser uma pessoa que solicitou antes uma panorâmica, porque quantas vezes a gente já pegou casos de pacientes com tratamento ortodôntico em andamento e supranumerário, reabsorvendo Sim, sim, com certeza. mesodência. Aí você fala, poxa, peraí, ele não pediu tomografia panorâmica antes, ele não fez documentação antes. Então, essa é a parte ética que eu falo que é complicada, e aí acaba causando iatrogenia, sem dúvida nenhuma. Eu Então, às acho vezes, que um exemplo clássico, Roberta, também a gente não pode esquecer, todos aqui já devem ter pego, aquele caso que a hora que você pega o paciente com dor, ele fez implante, a hora que você faz a tomografia, foi colocado o implante e não foi visto que tem um dente ali. Um exemplo exato, do dente 44 que não irrompeu, em vez de fazer uma busca primeiro, não, foi feito o implante naquele espaço. E o dente está incluso ali. E aí aquele implante, ele simplesmente, né, causou uma iatrogenia, porque ele perfurou um dente que está ali incluso. Isso a gente vê bastante. E não deixa de ser uma iatrogenia, né? independente, como eu falei, são profissionais e profissionais. Então, o diagnóstico, né, a radiologia, ela vem para ajudar, é um complemento que precisa estar presente, não adianta você fazer planejamento odontológico sem fazer uma avaliação radiológica, não tem como, você precisa pelo menos de uma panorâmica, e a partir da panorâmica você vai ver se você vai fazer uma periapical, se você vai fazer tomografia, então você saber essas etapas de solicitação. E quando eu falo de vendas, é assim, é o profissional mesmo ser ético e falar, não, você precisa disso. É a necessidade do paciente, é o foco no paciente. O que vem depois é consequência, obviamente, né? Então, é isso. A Juliana está perguntando também, ó, a empresa Radiomemory está desenvolvendo a inteligência artificial para realizar laudos e o radiologista apenas conferir. Vocês acham que o papel do radiologista vai ficar mais desvalorizado? Essa é uma dúvida bem comum, né? Com Sobre a inteligência artificial. certeza. Aí até se você quiser dar sua opinião, eu dou a minha. Eu acho assim, volta a história da inteligência artificial, ela tá vindo com tudo aí. Só que ela vai ajudar bastante naquelas coisas que a gente tem que fazer toda vez a mesma coisa, toda vez a mesma coisa, mas o raciocínio, o juntar tudo, e aí sim, se fazer o radiodiagnóstico, que ele não é só uma imagem, você tem tudo por trás disso, isso nunca vai deixar de existir. Agora, eu acho que essas mesmos programas que vêm vindo, eles ainda também não estão prontos. Não é só porque ele fez aquele traçado. 100%, né? As marcações Sim, aí, sim. conferir, você tem que, ainda precisa da nossa ajuda ali, né? Do olho do examinador, sim, sim. E assim, se for ver, isso também serve para a radiologia médica, né? Que é uma realidade, né? A inteligência artificial nada mais é do que a gente ensinar o computador o que faz parte da normalidade e o que não faz, né? Isso numa casuística muito grande. Então, eles vão pegar, por exemplo, 3.000 casos do que é normal aquele osso e mais 3.000 casos do que não está normal. Então, ele consegue fazer um diagnóstico mais rápido comparado ao Uhum. que a gente faz e muitas vezes mais certeiro, né? Mas eu acho que essa realidade vai demorar um pouco ainda para realmente substituir. Eu acho que não. Não vai É. substituir. Ele vai Olha, estar. deixa eu só colocar aqui que o Jefferson fez uma pergunta também. A maioria dos scanners não oferecem software gratuito para uma visualização. Eu não sei, mas eu acho que quando se distribui, se faz o escaneamento, não tem um viewer. Eu sempre Eu usei, não quero. lembro o nome. Tem o viewer do iTero que ele pode ver. A gente manda naquele arquivo, o dentista pode manipular. Não sei se todas as marcas, não tenho certeza agora. Mas o que a gente trabalha é assim. Mas eu acho que sim, porque o STL, Uhum. na verdade, quando você tem que perguntar aonde você vê e pede o escaneamento. Ele deve ter, e cada equipamento ele tem um visualizador, sim, como a Tomo.
Também tem. Você pode abrir Quantatomo e o Scanner tem programas próprios, gratuitos também, que você também consegue abrir. Isso daí é só conversar onde você faz escaneamentos. Deixa eu ver. Aqui de novo, Michel, a inteligência artificial é complementar para os radiologistas e quem não está preparado vai pensar que pode se encostar. Isso é um problema, né? Na verdade, não é bem assim, né? Bom, eu acho que se a gente fizer um fechamento aqui, Roberta, a gente pode, então, depois de tudo que a gente discutiu aqui, dizer que tanto da parte da gente, de radiologista, entrar em contato com os dentistas sobre os exames que estão sendo pedidos também e cada vez estar conversando com ele. Ó, não veio informação, porque a maioria, né? A gente pega os exames, não tem a solicitação, a razão do exame, a gente liga para o dentista. Esse ligar e entrar em contato, eu acho que é uma coisa também que começa o dentista a falar, pô, legal, foi legal eu trocar essa ideia, E isso vou ver, eu acho que isso, né? isso a inteligência artificial não tem. Esse contato humano, né? Essa troca de ideias, essa troca de opiniões, isso daí é muito interessante, né? Até na pandemia teve essa coisa da teleodontologia, graças a Deus o CFO não regulamentou isso. Imagine a gente ter que fazer a distância, plano de tratamento e avaliação. Então, e graças a Deus também a ideia é que a odontologia, o ensino da odontologia como graduação não seja à distância e graças a Deus isso daí não foi aprovado, né? Ainda, mas estão batendo ainda no pé disso, viu? Estou sabendo que isso ainda não está fechado totalmente. Como? Eu não consigo entender. Eu fiz faculdade e era muito prático, era muito clínico, era muito laboratório. Como é que você vai aprender isso à Ainda distância? né? A odontologia, ela é muito assim. Ela é uma área que não dá, né? Essa tele, né? Tanto que na época da pandemia, até o que o CFO regulamentou, na verdade, foi que fizesse poderia fazer um acompanhamento à distância, mas desde que você já seja um paciente, ou desde que ele já tenha feito uma avaliação inicial física, e aí você conseguir acompanhar à distância, prescrever e trocar ideias. Mas na odontologia não tem como, ela é muito, né? Não tem. Então, Você tem que olhar, né? Examinar, não tem como. Eu acho que é isso. certas tecnologias que não tem como a gente inserir na nossa área, né? E é isso. Então, eu acho que, em resumo, a odontologia, a radiologia, ela está numa ascensão muito grande, é muita tecnologia positiva, muito boa, que pode agregar. E, na verdade, tanto o radiologista quanto o clínico, ele tem que estar sempre atualizado, não tem jeito, ele tem que estar fazendo treinamento, ele tem que estar fazendo ali imersões, treinamento prático e computador, né? Software é uma coisa que você só aprende se você treinar. A pessoa precisa se propor, né? Roberta, mas demora muito para fazer esse laudo, demora muito esse template. Eu falei, calma. Quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão fazer mais rápido e mais prática vocês vão pegar, tanto de diagnóstico, tanto de manipulação. Então, no começo tudo é difícil, né? A gente tem um certo bloqueio ali, mas depois vai ficando mais fácil, vai ficando mais rápido. Então, eu acho importante é você aliar a tecnologia ao seu conhecimento, não esquecer da base, que é o conhecimento de diagnóstico e tem que estar presente tanto no dentista quanto para o radiologista, né? E não adianta o dentista querer ser tecnológico e ele não saber fazer um preparo, não saber fazer o básico da odontologia. Eu acho que isso é importante, não deixar perder a essência da odontologia, né? E entender o raciocínio, né? Eu sempre falo isso e eu uso muito exemplo de direção. Eu falo, gente, cada um de vocês, se a gente parar e pensar, quando a gente foi tirar a carta, eu lembro que eu sentava no carro e falei assim, como é que eu vou dar conta de olhar o retrovisor, ligar o carro, pisar na embreagem, mudar a marcha, puxar... Era uma loucura. Hoje você não percebe isso. E eu falo muito com os alunos isso também. Falei, gente, calma, siga a sistemática, e isso é uma dica, né, de ouro, que é a questão de você ter uma sistemática. Siga uma sistemática que no início
vai ser complicado, vai demorar um pouco, mas cada dia vai ficando mais fácil. Olha, daqui a pouco você vai... Todo mundo que mexe com radiologia hoje bate o olho na radiografia, não precisa contar o dente, ela já sabe o dente que está faltando. Então, isso o que, que é? É o ver, 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 né? Fantástico. Fernando foi meu aluno. Ele é inteiro e muito legal. Então é isso, eu acho que teve uma evolução, eu fiz parte dessa evolução e só trouxe benefícios e mais previsibilidade nos tratamentos, mais imagem. As imagens são lindas hoje, a gente consegue ver o canal, a gente consegue ver com bastante nitidez, com bastante detalhes, e isso é maravilhoso para a odontologia. Observar as trabéculas, né? Que a Acho gente... maravilhoso a tecnologia hoje, você imagina daqui 5, daqui 10 anos, como essas imagens estarão, né? Vai ser... Quero acompanhar, se Deus quiser. Vai ser... E, inclusive, na hora que eu mesma coloquei essa tendência para os próximos 10 anos, eu falei, gente, é engraçado, mas se a gente imaginar alguma coisa daqui a 10 anos, do jeito que está indo a velocidade das coisas, eu acho que normalmente pode ser que daqui a 2 anos já esteja ocorrendo, está tudo muito rápido, né? Mas E eu acho que eu acho... a tendência é ser mais rápido, o acesso aos exames serem mais rápidos, a manipulação, talvez você não vai ter que ficar baixando, né? Tudo já está no cloud, ali na nuvem, você vai lá, baixa e manipula. Então, a tecnologia ela vem para minimizar o tempo, otimizar o tempo. Acho que essa é a palavra, e a tendência é essa. E a gente só vai poder usufruir e ter benefícios dessas tecnologias, né? Maravilha. Roberta, o que você quer deixar de frase final aí para esse fechamento do tema? Eu acho assim, que a gente possa aproveitar essa tecnologia com consciência, com responsabilidade. Eu acho que é isso. A gente usufruir da tecnologia, porém com responsabilidade, com conhecimento, sem deixar o diagnóstico de lado. Acho que é isso. Maravilha. Conhecimento. Porque tecnologia sem conhecimento também não adianta nada, né? Eu tenho uma baita de uma máquina, mas, né, não sei aquelas informações que estão tendo. É isso. Mas, olha, Roberta, muito obrigada mesmo. A gente vai estar se encontrando logo, porque logo tem o treinamento, mas aí depois a gente avisa o pessoal. Você também logo tem uma turma aí de ATM para sair, né? Agora, em maio, ainda tem algumas vagas para quem quiser. A imersão em ATM é um curso bem legal, de anatomia, patologias, diagnóstico. Você foi minha aluna, um prazer, né? Com certeza, sempre. Se é uma coisa que eu não paro é de estudar, né? E brinco e continuo fazendo curso, e eu acho assim, primeiro, na nossa área, né, a radiologia, ela, graças a Deus, é uma área que a gente consegue não parar de estudar, mesmo online, porque tem cursos aí, tem treinamentos excelentes e a gente consegue continuar discutindo, continuar aprendendo e continuar trabalhando o cérebro, né? Pessoal, muito obrigada. Queria que vocês agradecer de novo a Roberta, né? E vocês vão ver sempre, né? Toda vez que eu tiver, sempre a Roberta vai estar por aqui também. Agradecer muito a vocês e quinta-feira vamos continuar discutindo esse assunto e ver as diferentes opiniões que nós vamos estar aí pela frente. Um beijo grande e bom serviço para todos nós. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.